Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, embora estamos muito quente por aqui. Graças a Deus a gente tem o ar-condicionado, fica ligado direto. Eu coloquei ele no 16 agora e ele ainda tá no 25. Tá muito quente aqui, tá demais. Porto Alegre é literalmente um forno alegre. E que o Senhor abençoe que todo mundo possa ter um ar-condicionado, um lugar para se refrescar, porque está muito difícil. Isso me lembra uma profecia de uns 15 anos atrás, que eu ouvi um pastor lá na igreja Missão Praia da Costa, para quem é de Vitória. E esse pastor falou que nos próximos tempos que a gente está vivendo agora, né? O mundo ia esquentar de uma forma sobrenatural em todos os lugares. Lugares que nunca foram quentes seriam fornos muito quentes e cada ano ia piorando o calor. E naquela época eu não acreditei muito, achei que era uma coisa qualquer. Mas todas as vezes que eu sinto esse calor, que eu percebo esse calor, eu lembro dessa profecia. Eu vou olhar quanto que tá aqui. Olha, tá... Meu Deus, tá 29 graus aqui agora, nesse momento, de noite, bem de noite. De madrugada já tá esse calor, imagina, é uma coisa surreal, né? Mas enfim. Tirando essa parte do calor, nós estamos bem, espero que você também esteja bem. Espero que o Senhor fale com você. Ontem nós falamos sobre a Páscoa, né? Começamos a entender um pouquinho sobre a Páscoa. Se você achava que a Páscoa era só coelhinho botando ovo de chocolate, ontem você descobriu que não. A Páscoa significa passagem, saída do Egito para a Terra Prometida. E eu fiz uma analogia, que é a verdade, né? Nós estamos no Egito, na Terra do Pecado, e vamos morar na Terra Prometida com o Senhor, que vai ser igual essa aqui. Tudo que tem de bom aqui vai ter lá, menos a morte. E todas as coisas que acompanham a morte, que a gente odeia, né? A morte é a nossa pior inimiga, com certeza. Então vamos continuar falando sobre a Páscoa aqui, sobre as coisas que o Senhor está fazendo. Agora a gente está numa parte gostosa, não está mais na escravidão. Eles estão aprendendo as coisas, o que deve fazer, como eles devem fazer. Eles estão sendo educados agora. E nós também, né? Êxodos capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Êxodo também é saída, passagem, saída. O Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho dos homens israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, gente. Eu fico com fone, né? Eu uso um fone aqui, ó, mas às vezes eu percebo que tá alto. Vamos lá. Então o Senhor tá falando assim com Moisés: olha, todo o primeiro filho homem vai ser meu. Todo o primeiro filhote macho de todos os animais da criação também serão meus. Então o Senhor tá nos falando que Ele gosta de primícias. Por isso que a gente vem de madrugada aqui, no primeiro momento, falar com o Senhor. Você não precisa ser de madrugada, pode ser a hora que você acorda. Primeira coisa, a hora que você abre o olho, você fala: Senhor, obrigado porque eu tô vivo. Muitas pessoas estão morrendo, principalmente nessa época, né, de carnaval, que a gente sabe que, como fala o outro, o diabo tá solto, né? O diabo só veio para roubar, matar e destruir. Então, tudo que ele puder fazer para sacanear com todo mundo, ele faz. Nessas épocas, né, a gente tem que agradecer a Deus porque a gente está em casa, tá bem, tá tranquilo, porque a gente abre os olhos. Então, isso mostra que a gente ama o Senhor, porque Ele gosta, Ele ama as primícias, as primeiras coisas, né? E Ele pediu para separar todos os primeiros filhos e filhotes, machos. Versículo 3. Moisés disse ao povo: lembrem desse dia, no dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Esse é o dia em que o Senhor os tirou de lá, pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, no mês de Abibe. Se fosse nos dias de hoje, o primeiro mês seria janeiro. Aí o mês de Abibe significava janeiro, para nós, na nossa geração agora.
Mas nessa época que não era em meados de março para abril ali. Março e abril, esse é o primeiro mês. Eu creio que até hoje, né, para o povo israelita, para as pessoas que seguem a religião lá de Israel, eles comemoram o primeiro mês em meado de março para abril. E eles chamam de Abib. E nos dias de hoje mudaram para Nissan, que é a mesma coisa, o mesmo nome, né? Abib, Nissan. É do dia 15 de março ao dia 15 de abril, mais ou menos, né? E todos esses anos a gente comemora a Páscoa, né? Que é mais ou menos esse tempo também. Inclusive, quando eu nasci, né, dia 20 de abril, era Páscoa. Minha mãe sempre falava isso e parecia tão impossível quando eu era pequena, porque geralmente a Páscoa era em março e meu aniversário é 20 de abril, final de abril, eu nunca acreditava. E esse ano, se eu não me engano, não olhei ainda, mas se eu não me engano, vai cair no dia 20 de abril a Páscoa. Uma prova, uma certeza de que era verdade mesmo. Ela muda por causa da contagem lá e tal. A Igreja Católica que explica bem certinho essas coisas. Eu não sei muito bem sobre isso, nem li, mas quem tiver curiosidade pode procurar no Google. Mas enfim, Abib significa meados de março para abril, que é o primeiro mês deles lá, né, dos israelitas. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma boa terra, uma terra rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar esta festa religiosa no primeiro mês de cada ano, que é no mês de Abib. Cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra ao Senhor. Nesses dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento, nada. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo. Por que estão fazendo isso? Por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando vocês saíram do Egito. Então o Senhor está orientando o povo a contar para os filhos, a passar a notícia para os filhos. Por isso que a gente deve falar para as pessoas, a gente deve contar nossas bênçãos, nossas vitórias, porque isso vai passando e vai aumentando a fé, a esperança das pessoas. Uma coisa simples que aconteceu com você pode ser a resposta de uma oração de uma pessoa, de uma súplica, até de uma desesperança. Aí você conta uma história, a pessoa fica com esperança de melhorar, né? E aqui o Senhor está falando para contar todo ano, nessa época da Páscoa, Ele mandou as pessoas contarem o que Deus fez, tirou eles do Egito, trouxe para a terra prometida. Não esquecer de contar isso para eles. Vocês contarão para os seus filhos tudo que o Senhor fez com vocês quando tirou do Egito. Versículo 9. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder Ele tirou vocês do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo todos os anos. Comemorem a Páscoa todos os anos, a libertação. Aqui eles ainda não estavam lá em Canaã, na Terra Prometida. Eles estavam caminhando, eles estavam indo. E já estavam sendo orientados a contar para os filhos, a explicar para os filhos, a não desistir, a ler, a buscar, a estudar, como se fosse uma coisa grudada na testa ou na mão, que você lembra sempre, você pensa sempre naquilo, né? Você não pode esquecer tudo que o Senhor fez de uma forma tão gloriosa, que foram as 10 pragas, né? Que assustaram e todo mundo lá do Egito. Foi bem glorioso tudo que Deus fez lá, né? Versículo 11. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme Ele jurou a vocês e os seus antepassados. Quando Ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem, todo o primeiro filhote macho também pertencerá a Ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro,
Quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão. O Senhor até explica o que a gente deve fazer e como a gente deve falar com os nossos filhos. Com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. E é por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Eles pagavam, né? Qualquer um pagaria, né? Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada na mão ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. Uma coisa muito grande, muito forte, assim, que fica o tempo todo na sua cabeça, na sua mão. Você sempre lembra tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez com seus antepassados, com aquele povo lá que sofreu horrores no Egito. E o Senhor tirou da escravidão e trouxe para uma terra boa, uma terra rica, uma terra que mana leite e mel, a palavra de Deus diz, né, em outras traduções. 17. Quando o rei deixou que o povo de Israel saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai para o país dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus pensou assim: eu não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. Olha que versículo mais profundo, gente. O Senhor poderia ter colocado o povo para atravessar esse deserto que eles foram pelo caminho mais curto, mas o Senhor teve compaixão do povo. O Senhor falou: não deixei eles passarem pelo caminho mais curto, porque eles poderiam voltar. Vou ler de novo, Eu não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. O caminho da nossa bênção, da saída do Egito até a terra prometida é um caminho árduo, é um caminho perigoso, é um caminho que a gente tem que guerrear, que a gente tem que lutar, que a gente tem que passar por muitas rejeições, por muitos sacrifícios. A gente tem que negar muita coisa na nossa vida para a gente sair de um ponto e ir para o outro ponto. Nos dias de hoje, por exemplo, para você sair da obesidade e ir para um corpo sarado, musculoso, você tem toda uma guerra para enfrentar, toda uma negação, toda uma turbulência na sua vida. Toda transição traz transtorno. Eu repito muito essa frase porque ela significa muito para mim. Toda transição traz transtorno. Então, da gordura para a magreza, da pessoa que não entende nada de escola e começar a estudar, fazer um curso, fazer uma faculdade, de falar um outro idioma, de sair de um país e ir para o outro, de um estado e para o outro. Toda transição traz transtorno e o Senhor sabe disso. Aí ele leva a gente pelo caminho mais longo. Aí às vezes a gente, poxa, eu queria tanto que acontecesse logo, queria tanto casar, por que eu não caso logo? Já estou com 37 anos e não casei ainda, não tenho filho ainda. Aí o Senhor está falando com você hoje assim, eu estou te levando pelo caminho mais longo, porque eu tenho medo de você voltar para o Egito, eu tenho medo de você negar tudo de bom que eu tenho para você e voltar para coisa ruim. Eu tenho medo de você achar que o ruim é melhor do que o que vai vir só por causa da guerra. Olha que palavra bonita que o Senhor está falando com você hoje, comigo também. O Senhor nos leva pelo caminho mais longo por amor, para que a gente não volte atrás, para que a gente não abandone a esperança, a fé, a certeza de que Ele vai transformar a nossa vida. Se eu tivesse ido por um caminho mais curto, eu teria retornado para uma antiga situação e teria perdido toda a nova bênção, toda a bênção da vida que eu vivo hoje. Se eu tivesse ido pelo caminho mais curto, né? Mais longo, no caso, né? E o Senhor falou: eu vou levar vocês pelo caminho mais longo para que vocês não voltem para trás. Pensa nisso, que o Senhor continue falando no seu coração, que você continue meditando nessa palavra. Eu vou repetir de novo porque esse versículo é um versículo chave desse capítulo. Deus falou com você aí, comigo, com os israelitas aqui. Eu não quero que vocês
mudem de ideia e voltem para o lugar ruim, quando virem que terão que guerrear. Então, eu não quero que vocês voltem lá para o Egito quando vocês perceberem que vocês vão passar por lutas. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui também o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, Deus ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. E durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia diante dele durante a noite. Eu coloquei na capa aí, né, metade dia, metade noite, porque isso aqui é muito bonito, gente. Eles estavam peregrinando a caminho da bênção, a caminho da vitória deles, a caminho de uma terra rica que manava leite, mel, riquezas, prosperidade, tranquilidade, felicidade, etc. Tudo que a gente quer e necessita e precisa e merece. Eles estavam a caminho disso e o Senhor ia cuidando deles. Durante o dia, estava muito sol, muito escaldante. O Senhor colocava uma nuvem para fazer sombra. Eles caminhavam e iam na peregrinação na sombra, né? A nuvem ia ali cobrindo eles, protegendo eles para que eles não parassem. Não parem de lutar, não parem de acreditar, não parem de ter fé, não parem de orar, não parem de treinar, não parem de fazer economia, não pare de ter esperança de que o Senhor vai realizar aquilo que você quer, né? E durante a noite o Senhor colocava uma coluna de fogo, porque a noite no deserto é frio, é gélido, é endoidecedor de tão frio. E o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Coisa mais linda, né? O Senhor toma providência, o Senhor cuida de nós todo o tempo, o Senhor manda para nós todo o tempo a bênção. A bênção de acordar de manhã, a bênção de viver. Por mais ruim que seja a sua vida, se você começar a olhar como é bom viver, como é bom ter a oportunidade de passar por essa experiência aqui, porque sabemos que Jesus já venceu a morte, nós não vamos morrer. O nosso corpo físico, essa carne aqui de carbono, ela vai se dissolver na terra. Ela vai sumir, mas a nossa alma é eterna. Jesus já salvou a gente vai ter uma outra vida muito melhor do que essa sem o pecado. E o Senhor está cuidando de você. De dia Ele coloca uma nuvem e de noite Ele coloca uma chama de fogo para te aquecer. Lembre disso, o Senhor está te colocando está te fazendo andar pelo caminho mais longo para você não desistir e voltar para o Egito. Isso é uma palavra linda para nós hoje. Beijão para você. E até amanhã no capítulo 14 de Êxodo. Muito obrigada por você estar me ouvindo. É um prazer ler para você. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijão e até amanhã.